Olá, boa noite. Governo federal autoriza a concessão do metrô do Recife à iniciativa privada. Vamos mostrar o que isso significa e quais são os próximos passos. Como está a requalificação da PE 15? Departamento de Estradas de Rodagem dá novo prazo para finalizar obras na rodovia. Polícia apresenta detalhes da investigação sobre a morte de uma mulher após procedimento estético. Médico foi indiciado. Com mais de 80 crianças e bebês na lista de espera por UTI, Pernambuco decreta situação de emergência em saúde pública. E na série dos 10 anos da síndrome congênita do Zika, vamos mostrar que o surto de microcefalia tem ligação com problemas que ainda não foram resolvidos. O governo federal autorizou a concessão do metrô do Recife à iniciativa privada. O processo inclui transferir o sistema para o governo do estado antes de abrir licitação. Um tipo de transporte com capacidade de oferecer mais agilidade, mas que tem um sistema complexo. E no caso da região metropolitana do Recife, é cheio de problemas. Severina conhece bem porque usa o metrô todos os dias para chegar em casa, no bairro de Jaboatão Velho. Superlotação, agonia, empurra, viajante se machucando, caindo. E eu disse, não dá para mim não. Parei de vir de metrô para o trabalho, mas tenho que voltar nele, porque é a única opção melhor até para chegar em casa logo, cedo. Maurício também usa o sistema e sabe do sufoco em dias de chuva. Em algumas composições, quando chove mais dentro do que fora, né? É um defeito também que a gente tem que citar para poder ser corrigido, né? Os problemas deram origem à discussão para que o serviço do metrô fosse concedido à iniciativa privada. A autorização para que esse processo comece foi publicada no Diário Oficial da União este mês. Tudo deve ser conduzido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. A empresa vencedora assumiria um sistema com 37 estações que recebem uma média diária de 137 mil passageiros. A linha centro do Recife vai até Coqueiral e se divide em 2 ramais para chegar a Jaboatão e Camaragibe. A estação Curado se divide em 2 e tem integração com o VLT, trem que funciona a diesel e passa pelos ramais Oeste e Sul para levar passageiros até o Cabo de Santo Agostinho. A linha Sul, que completa o sistema, vai da estação Cajueiro Seco à estação Recife. Ela funciona com rede elétrica, assim como a linha Centro. Os principais problemas estão ligados a falhas na rede aérea. Nos 2 últimos anos, foram pelo menos 18 paralisações. Ontem mesmo, um dos trens da linha Centro parou entre as estações Tegipió e Barro. Os passageiros saíram andando pelos trilhos. E mesmo com tudo funcionando, não é incomum ver vagões lotados, gente reclamando do calor. Aqui é assim, é na base do leque. Passageiros de um sistema criado em 1983, que precisa de melhorias, sejam elas com recursos públicos ou privados. O projeto de concessão do metrô está em discussão desde 2019, ainda na gestão de Jair Bolsonaro. Em 2022, já sob o comando do presidente Lula, o governo federal incluiu o projeto no programa de parcerias de investimento. A governadora Raquel Lira já defendeu publicamente a concessão. Esta linha do tempo mostra que políticos de diferentes posicionamentos são a favor da medida. O Sindicato dos Metroviários de Pernambuco é contra. Alega a preocupação com a continuidade dos quase 1.500 funcionários concursados. É importante que garanta esses empregos. Como é a garantia desse emprego? É fazendo a movimentação para outros órgãos, caso ele seja concedido. Mas a nossa grande bandeira é a não privatização do metrô do Recife, que a gente defende recursos para investimento e verba discutível, para que a gente possa ter um metrô de qualidade para atender bem a população. A concessão só pode acontecer depois de um acordo entre Estado, União e BNDES. Este professor e doutor em engenharia de transportes defende que o sistema de trens urbanos precisa de investimentos urgentes, antes mesmo da concessão, caso ela ocorra. Manutenção, tanto dos veículos como da via permanente, que são exatamente o conjunto lastro, dormentes, trilhos. Existem vários trechos que têm a necessidade de substituição de trilhos que estão muito desgastados. O desafio agora é construir um modelo que não reproduza os problemas do passado. Que não fosse superlotado,
que fosse realmente com um ar-condicionado como foi planejado, que não quebrasse constantemente. É uma passagem cara e é uma passagem que a gente não vê as condições que se é prometido a gente. Então, assim, a gente está vulnerável. O governo do estado informou que está acompanhando os estudos do modelo proposto para concessão, assim como as condições desse acordo com o governo federal, que está sendo acompanhado pelo BNDES. De acordo com o cronograma do banco, essa fase deve terminar em setembro, mas o prazo para fechar contrato com alguma empresa, caso a privatização seja confirmada, é março de 2027. E quem passa pela PE 15 está na expectativa para ver a rodovia totalmente requalificada. A obra já dura mais de 2 anos e a promessa é que seja concluída no segundo semestre. Ainda há serviço para terminar dentro e fora da pista. Tem trechos com calçada prontinha, com serviço inacabado e lugares em que o calçamento novo não chegou. Aqui está terrível para a gente andar, porque se a gente não tiver cuidado, a gente é atropelada. É moto, carro, bicicleta, tudo embalado depois dessas obras. Perto do viaduto de Ouro Preto, em Olinda, já tem ciclovia, mas sem sinalização, a divisão do espaço é confusa. Tem hora que está desse lado da faixa de rolamento, tem hora que está do sentido Recife, do outro lado, mas não tem identificação, não tem nenhum tipo de acessibilidade. A obra de requalificação da PE 15 começou em 2022. Tinha previsão de ser concluída em 2 anos e o novo prazo já passou. Era para tudo ter ficado pronto em abril, dentro e fora da pista. Mais uma temporada de chuva chegou e agora vai ser preciso adaptar o ritmo de trabalho às condições do tempo. 60 mil veículos passam pela PE 15 todos os dias, de acordo com o governo do estado. O orçamento para a requalificação da rodovia é de 219 milhões de reais. O asfalto foi refeito, mas quem passa pela PE 15 continua na expectativa de encontrar menos engarrafamento. Eu acho um caos, isso aqui é um absurdo, todo dia essa dificuldade de transitar, né? Motoristas e motociclistas fazem o retorno pela calçada e pela ciclovia, até na contramão. A placa na entrada do viaduto, perto do terminal da PE 15, indica que o acesso é exclusivo para ônibus e carros de emergência. No alto, os ônibus passam pelas faixas da esquerda e o lado direito do viaduto quase não é usado. Não sei para que serve o viaduto se a gente não pode entrar ali. Ele serve para quem? Não sei, só para os ônibus. De acordo com o DR, o Departamento de Estradas de Rodagem, responsável pela obra, os carros vão poder usar o viaduto também, no sentido Recife. O acesso ainda vai ser refeito. Entre os 2 viadutos de Ouro Preto não tem faixa de pedestre. É onde os passageiros do transporte público atravessam e ainda esperam a instalação das novas paradas de ônibus. A gente não tem oportunidade, os ônibus passam direto, porque não tem parada de ônibus. Enfim, está um caos total isso aqui. O consórcio de transporte informou que as novas paradas estão sendo instaladas à medida que a pista é liberada pelo DR. O departamento pretende entregar todo o serviço pronto ainda neste ano. A gente já executou 70% da obra, né? A gente considera esse 30% final nessa parte aqui, que realmente tem uma parte de quadras, são 4 quadras poliesportivas, realmente essa é uma obra bem completa, né? Ela traz inclusive academia de ginástica, isso tudo já vem sendo executado, né? A parte também de urbanização desses passeios, a ciclovia vai ser construída também nesse trecho todo que passa aqui em Olinda, em Paulista, a parte de canteiros, a parte de urbanização como toda, ela está sendo finalizada até o mês de setembro. Uma casa pegou fogo hoje pela manhã no bairro dos Coelhos, área central do Recife. O incêndio começou no térreo e atingiu uma pequena fábrica de bolos e doces que funcionava no primeiro andar. Havia expediente no local na hora do acidente, mas ninguém se feriu. O Corpo de Bombeiros enviou 3 viaturas e as chamas foram controladas. A Polícia Civil apresentou detalhes do inquérito sobre a morte de uma mulher após um procedimento estético no Recife. O médico responsável foi indiciado.
Esse caso aconteceu em janeiro desse ano. A Adriana Barros Lima Laurentino, de 46 anos, acabou morrendo depois de fazer um procedimento estético. Quem vai passar mais informações agora para a gente é o delegado Mário Melo, ele que é delegado titular de Boa Viagem. Doutor, seja muito bem-vindo. Queria que o senhor informasse para a gente o que é que vocês descobriram em meio às investigações. Nós fomos provocados em janeiro a respeito da morte dessa jovem. Ela foi encontrada morta na residência num sábado, dia 11 de janeiro, com sangramento, né? Foi uma morte súbita, né? Que causou comoção na família. E aí familiares informaram que ela tinha se submetido um dia anterior a um procedimento estético numa clínica no bairro de Boa Viagem. Esse procedimento estético denominado de bioplastia glútea, harmonização dos glúteos, onde foi utilizada uma substância conhecida como PMMA. O uso dessa substância carregou o sistema orgânico, trazendo essa infecção generalizada, essa sepse. E também embolia pulmonar foi a causa mortis dessa jovem, decorrente também do uso desse procedimento, dessa conduta. Esse homem tinha passagem pela polícia? A gente identificou que ele já foi preso em 2014 por estar envolvido numa organização criminosa que vendia vagas em cursos de medicina nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Então ele chegou a ser preso à época e foi condenado pela Justiça de Minas Gerais nas duas instâncias, na primeira e na segunda instância. Ele não chegou a cumprir a pena, porque por conta do tempo decorreu a prescrição intercorrente, que a gente chama, né? E foi extinta a punibilidade. O que é que acontece agora, doutor? Ele foi indiciado por nós por homicídio e exercício ilegal da medicina, porque, à época, ele não estava inscrito regularmente aqui no CREMEP. O Ministério Público concordou com os nossos argumentos, entendeu que houve dolo eventual, né? Então, em sendo um homicídio, um crime doloso contra a vida, quem julga é o tribunal do júri, né? Então, agora, a sorte dele, em ele sendo pronunciado, fica com os cidadãos. Delegado Mário Melo, muito obrigado pela participação. Agora, a gente vai ouvir a fala de uma parente da vítima que veio acompanhar a coletiva de imprensa. Vamos acompanhar. A gente está aqui lutando pela justiça, pela minha prima. A família está destruída ainda. O filho fazendo terapia, que a mãe era tudo para ele. Deixou a mãe acamada. E aí? A minha prima não volta mais. Nós não conseguimos contato com a defesa do médico Marcelo Alves Vasconcelos. O Estado decretou situação de emergência por 90 dias por causa do aumento nos casos de síndrome respiratória aguda grave, SIRAG. A medida foi motivada pela alta taxa de ocupação nos hospitais. Hoje à tarde, Pernambuco tinha, olha só, 82 bebês e crianças esperando por um leito de UTI, 56 crianças na lista de espera por uma vaga para pacientes com SIRAG e outras 20 aguardando por um leito de UTI clínica. Também havia 6 bebês na fila de espera, sendo 3 com SIRAG e 3 precisando de um leito de neonatologia. O Estado já registrou mais de 2.500 casos de síndrome respiratória aguda grave esse ano. 7 em cada 10 casos são crianças de até 14 anos. A repórter Luna Markman está ao vivo na Secretaria Estadual de Saúde e tem as informações sobre o que está sendo feito diante dessa situação. Boa noite, Luna. No momento, no nosso acompanhamento. Oi, Mário. Boa noite para você e a todos. Eu queria começar atualizando a espera por leito de UTI. Subiu de 59 para bebês e crianças para 61 crianças e bebês nessa fila de espera. Eu vou me aproximar aqui do secretário executivo de coordenação geral aqui da Secretaria de Saúde, que está dividindo aqui a entrevista com minha colega, só para a gente reforçar o que está sendo feito aqui. Vamos dividir? Já é. Aqui, Anderson Oliveira, pessoal. Existe algum telefone de teleatendimento? O telefone de teleatendimento é o telefone que tem na nossa central de regulação, que está disponível para todos os médicos e profissionais das UPAs 24 horas ou hospitais também municipais e estaduais. A gente pode compartilhar o telefone e vocês atualizam. Só para entender, esse teleatendimento é uma tentativa de diminuir a fila de espera, secretário? Na verdade, o teleatendimento é uma ação nossa do governo do estado que surgiu ano passado, o teleatendimento da pediatria. Então, nós temos na nossa regulação pediatras
disponíveis para realizar teleatendimento, teleconsultas com médicos de toda a rede municipal e estadual de todo o estado de Pernambuco. E a partir desse decreto de emergência, o que está sendo feito de diferente? Porque eu sei que o governo do estado tem um plano de contingência, mas chegou nessa fila de espera de 80 crianças e bebês. O plano de contingência nosso, o plano permanente de contingência do estado de Pernambuco, nós publicamos esse ano, e ele prevê todas as ações e todos os estágios que nós estamos enfrentando agora. O decreto de emergência é uma das ações previstas no plano de contingência. Vale salientar que o estado de Pernambuco antecipou todas as ações que poderiam ser antecipadas. Em primeiro lugar, a governadora Raquel Lira liberou todo o orçamento que o estado precisava para poder cuidar e abrir os leitos disponíveis. Nós temos um credenciamento hoje disponível para fazer a aquisição de serviços privados e filantrópicos com centenas de leitos podendo ser contratualizados e a partir do Carnaval, ali, logo na semana após o Carnaval, nós já abrimos, até o momento, 253 novos leitos, 253 novos leitos exclusivos para a pediatria. Quantos leitos vocês planejam abrir nos próximos dias para zerar essa fila? Nós já estamos nos aproximando de 500 leitos, abrimos 31 leitos só semana passada. Na próxima semana já está no nosso planejamento abrir 20 novos leitos. E essa fila ela é uma fila dinâmica, ela é uma fila que ela vai tendo dinamismo à medida que as crianças vão tendo alta, a gente vai tendo o dinamismo da fila. Ok, secretário, muito obrigado pelas informações. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Luna. 10 anos depois do surto de bebês com microcefalia, a situação social que facilita a reprodução do mosquito que transmite a Zika ainda é a mesma. É o que você vai ver na terceira reportagem da série sobre a síndrome congênita do Zika. A infectologista pediátrica Regina Selle tinha 20 anos de experiência quando atendeu os primeiros bebês do surto inesperado de microcefalia. Uma experiência que a médica não vai esquecer. A gente não tinha o conhecimento que o Zika, que o vírus Zika, pudesse causar alguma alteração neurológica. Nós vimos muitas crianças, famílias dilaceradas naquele momento. E isso foi bem impactante, porque a gente não tinha até o momento vivenciado nenhuma experiência tão assim, gigantesca. O Hospital Oswaldo Cruz se transformou num centro de acompanhamento destas crianças. No início, foram dias tumultuados de muita incerteza. O ambulatório lotado, cheio de crianças, chorando, irritadas. E a gente ainda tentando saber por que tanta criança. Era tudo muito novo, os médicos não sabiam como tratar os pacientes. Tiveram que aprender dentro dos consultórios, com as complicações que iam surgindo dia após dia. Havia uma única certeza: aquelas crianças com microcefalia precisariam de assistência para o resto da vida. Se para os médicos experientes era um desafio lidar com as crianças e as consequências de uma doença até então desconhecida, imagine como foi a transformação na vida de uma adolescente ao se tornar mãe de uma criança com microcefalia. A Iris tinha 14 anos quando a Alícia nasceu. Primeiro, eu tive um luto de uma criança que eu idealizei, de uma vida que eu idealizava. E aí tudo mudou de repente, não ia ser assim, nunca ia ser assim. Eu tive que ressignificar isso e olhar para o que eu tenho, olhar para o que eu preciso fazer por ela. Mas foi muito difícil a princípio, até pelo fato de nem saber, nem entender o que era uma microcefalia naquela época. Iris não sabia nem mesmo que teve Zika na gravidez. Quando procurou o posto de saúde com umas manchinhas no corpo, foi tratada com um antialérgico. Não foi falado para mim que ela poderia nascer com alguma deficiência, então eu fui levando a minha gestação acreditando que estava tudo normal, que ela nasceria dentro do tempo e que nasceria sem nenhuma deficiência. Como a maioria das mães, a Iris não imaginava que a picada de um mosquito contaminado pelo vírus da Zika pudesse comprometer o desenvolvimento dos bebês.
repercussão e o medo foram tão intensos que, na época, houve uma redução do número de nascimentos. De acordo com a Secretaria de Saúde de Pernambuco, em setembro de 2015, no início do surto, nasceram no estado 8.918 bebês. Um ano depois, o número caiu para 7.908 e voltou a subir em 2017. Em maio daquele ano, nasceram 9.316 bebês no estado. Ainda hoje, uma dúvida passa pela cabeça de muitas mulheres em idade fértil. Será que o risco de uma nova epidemia ainda existe? É só percorrer as comunidades para ver o motivo da preocupação. O número de crianças com microcefalia diminuiu. A epidemia de Zika ficou no passado, mas as condições que favorecem o adoecimento das grávidas com consequências graves para os bebês permanecem. Em endereços assim, sem saneamento básico, onde a água tratada não chega para todos e a maioria das casas não tem coleta de esgotos, o mosquito transmissor da Zika, dengue e da chikungunya se multiplica. O Brasil ainda não conseguiu se livrar do Aedes aegypti e todas as ameaças que ele traz. Segundo o Instituto Trata Brasil, 32 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável e 90 milhões não têm rede de esgoto. Enquanto o mosquito existir, haverá ameaça. O problema não acabou. Hoje já tem estudos realizados aqui em Recife, região metropolitana, que mostram que 50% das pessoas, foram feitos testes no sangue, ainda estão susceptíveis para a Zika. Portanto, mesmo nas regiões do Nordeste, onde tiveram um grande número de casos, essas pessoas ainda vão descer para o Zika e ainda vão existir, como está acontecendo, casos de síndrome congênita. E no restante do país, que tem uma suscetibilidade maior, isso pode levar anos para que venham a acontecer casos em proporções como acontecidas aqui no Nordeste do Brasil. O combate ao mosquito permanece. Essa doença não é distribuída igualmente na sociedade. Ela basicamente foi concentrada em pessoas pobres, vulneráveis. De lá para cá, nesse aspecto, pouca coisa mudou. A ciência avançou muito, mas o lado social ainda carece de transformações que não são necessariamente complexas. É preciso vontade de resolver as coisas. Saneamento básico, acesso à educação, à orientação, isso não é a mesma coisa de que descobrir uma coisa muito sofisticada. Os mosquitos, eles fazem parte da natureza, né? E a gente não consegue, vamos dizer, eliminá-los de uma forma geral. E todas as ações que são feitas nos períodos, inclusive de sazonalidade das arboviroses de uma forma geral, porque não é somente a Zika, existem as outras arboviroses, a gente tem feito junto aos municípios, com a vigilância epidemiológica, com a vigilância sanitária, porque não é somente o mosquito, é o mosquito que está contaminado com o vírus, né? Não é qualquer mosquito, é o mosquito de uma família específica e que esteja contaminado com o vírus, e aí ele contaminado, ele passa a ser transmissor do vírus. O que não muda é a realidade das mães e suas crianças que não se deixam esquecer. A gente continua aqui com demandas maiores, dificuldades maiores, né? Com o passar do tempo, elas só crescem também, as dificuldades. Então, a gente se sente sozinha, sabe? Se sente um pouco abandonada. Amanhã vamos mostrar o esforço de pesquisadores para entender melhor a microcefalia. Depois do intervalo, uma linha de crédito para empreendedores de Jaboatão que desejam incrementar as vendas juninas. Em um ato em homenagem às vítimas da chuva de 3 anos atrás em Jardim Monte Verde. O Venha2 volta em instantes.
Moradores de Jardim Monte Verde fizeram um ato hoje para lembrar os 3 anos da tragédia da chuva que deixou 133 mortos no estado. O canal da Avenida Chapada do Araripe amanheceu com uma faixa lembrando da tragédia. Nas bandeiras, a frase: 48 vidas importam. O número total de mortes por causa dos deslizamentos que há 3 anos arrastaram dezenas de casas da parte alta da comunidade. Os moradores foram soterrados. Para mim, o luto será eterno até quanto eu viver, porque a dor foi muito grande, a gente sente aquela imensa saudade, sinto muita falta da minha mãe, de toda a minha família, triste da forma que foram. Jaqueline também sofre ainda mais quando chega o dia 28 de maio. Não tem como você passar pelo dia de hoje sem lembrar o dia da tragédia. A gente acordou com 6 horas da manhã, todo mundo gritando, minha tia, desce, desce, que tá a família da gente toda soterrada. As chuvas de 2022 deixaram mais de 130 pessoas mortas em todo o estado. Foi a maior tragédia provocada por um acidente natural em Pernambuco. Jardim Monte Verde fica entre o Recife e Jaboatão dos Guararapes. A comunidade foi uma das áreas mais afetadas pelos deslizamentos de barreira. Depois da tragédia, moradores reforçaram a cobrança sobre obras efetivas nos morros e encostas. O governo do estado disse que está fazendo obras aqui e investindo 70 milhões de reais, 1,5 km de extensão aproximadamente nessas barreiras, mas também tem outras obras acontecendo, entre elas drenagem e pavimentação. Durante esse ano, ainda em setembro, a gente finaliza a contenção dessas barreiras, mas tem um outro trabalho que se segue, né, que é a segunda prioridade, que é a urbanização da área. Mas a gente vai trabalhar para que no inverno do ano que vem realmente a comunidade esteja totalmente segura. Para reduzir os efeitos das mudanças climáticas, é importante adotar práticas sustentáveis. Esse foi o foco de um encontro que reuniu pesquisadores e empresários no Recife. A ideia é aproximar a ciência e as empresas para reduzir as emissões do gás carbônico, o CO2, que contribui para o aquecimento global e está ligado às mudanças climáticas. Paulina veio representar o grupo onde trabalha. Acho que esse é um processo de aprendizado, de advocacy e de entendimento da responsabilidade de cada empresa, como ela pode atuar nessa agenda. Diminuir a presença de CO2 no meio ambiente faz parte de um processo chamado descarbonização. E esse esforço virou oportunidade de negócio no Brasil. Empresas que emitem menos gás ganham uma espécie de moeda chamada crédito de carbono. Ele pode ser vendido para quem polui mais e precisa compensar. Segundo uma consultoria internacional, o Brasil pode faturar até 26 bilhões de reais por ano com esse mercado. Um estímulo para que as empresas passem a capturar o gás, em vez de liberar na atmosfera. Este pesquisador da UFPE apresentou os estudos da universidade sobre o tema. Existem estudos contratados aí não só pela Petrobras, mas pela Repsol, que é uma outra grande petroleira, né, para fazer essa injeção de gás carbônico. Existem também aqueles que investem em fixação de carbono. Então a Embrapa é uma outra grande instituição de pesquisa que tem trabalhado nisso. Para o Instituto Água Sustentável, que idealizou o evento, encontrar soluções sustentáveis para a economia e para a indústria é uma questão urgente. A gente está querendo gerar não só um evento, mas um movimento. A partir daí a gente vai conseguir usar os conhecimentos e a capacidade intelectual que a gente já tem aqui local para a gente poder criar um movimento forte na região e acelerar esse movimento de transição energética que vai ajudar, claro, nos combates das mudanças climáticas. Agora um serviço importante para quem é empreendedor e mora em Jaboatão. Amanhã e sexta-feira, a Agência de Empreendedorismo do Estado vai ao município para ajudar quem quer incrementar as vendas nesse São João. Ivan Duarte tem os detalhes. Oi, Ivan, boa noite para você. Oi, Mário, boa noite a você também, boa noite a todos. Amanhã o atendimento é no Mercado das Mangueiras, em Prazeres, e na sexta-feira o atendimento é no Mercado de Cavaleiro. Nos 2 dias o atendimento é de 9 da manhã até as 4 horas da tarde. O Arrasta Cred é uma ação para levar crédito mais fácil e rápido para quem quer empreender no São João. Vamos conversar com a Ângela Mockel, diretora aqui da Agência de Empreendedorismo do Estado. Ângela, quem pode fazer essa inscrição? Boa noite e como fazer também?
Boa noite. Qualquer empreendedor que esteja interessado, durante o período junino, até o dia 30 de junho, a gente está com essa linha, e aí ele tanto pode ser informal, como pode ser uma empresa, um MEI ou uma empresa já constituída há mais tempo. Tem que fazer uma pré-inscrição no site? Tem. Normalmente a gente faz essa pré-inscrição para mostrar a intenção dele, ver a identificação de possíveis valores e tal. E aí depois a nossa equipe, em até 5 dias, entra em contato com ele. A senhora usou a palavra informal anteriormente, então quem não tem CNPJ também pode participar? Pode participar. A gente concede para informal, está com a mesma tarifa, que é super importante, é 0,60, tanto para informal como para formal. A diferença está no volume de parcelas. Tem que levar algum documento quem vai aos mercados? Não. A gente vai fazer como se fosse um contato primeiro com ele, uma orientação, faz o pré-cadastro dele e aí os interessados a gente faz. Muito obrigado. Mário, volto com você no estúdio. Obrigado, Ivan. E a partir de hoje, a chamada de São João da Globo começa a passar nos 9 estados do Nordeste. Um convite a uma festa que é a cara da nossa região. Quando junho chega no sertão, a sanfona esquenta o coração. Que emoção ver o povo tão feliz. O Nordeste vira um país, o país do São João. Padre Cício é o santo padroeiro, Asa Branca é o hino nacional. A estátua da praça é o pau de sebo, a capelinha do Arraiá é a catedral. A bandeira do país já vem cortada, então vai pendurada balançando no varal. Quando junho chega no sertão, a sanfona esquenta o coração. Que emoção ver o povo tão feliz. O Nordeste vira um país, o país do São João. A gente se despede com imagens de drone da PE 15. Nós ficamos por aqui, lembrando que hoje o JN é mais cedo, às 8 horas. Para você, boa noite. Até amanhã.